1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda, e na Alemanha o cachorro paga passe. Eu sou a Inês, e meu cachorro não entende alemão. Eu sou a Samira, mãe da Cindy e da Laura, que veio do lixo ao luxo, né? Pessoal, hoje o podcast é como trazer o seu animal de estimação para a Alemanha. Para isso, convidamos as meninas que trouxeram seus cachorrinhos do Brasil. Lembrando, pessoal, aí nas redes sociais, Instagram, Alemanha Cast, Facebook, Alemanha Cast. Se você tiver alguma sugestão, reclamação, dúvida, favor enviar um e-mail para nós, podcast@alemanhacast.com.br. Deixe seu comentário no site, envie uma mensagem no Instagram. Se você quiser escutar nosso podcast, é só acessar aí o iTunes, o Spotify, qualquer agregador de podcast aí que ele está disponível. Queria agradecer nossos padrinhos que estão financiando o nosso podcast. Se você quiser entrar também para o nosso grupo fechado do Telegram, é só acessar alemanhacast.com.br/apoie, onde lá você pode doar a partir de R$5 e contribuir para o Alemanha Cast. Eu queria mandar um abraço especial pro nosso querido padrinho Rodrigo Santana, falar que esse podcast é especial para ele. Exatamente, o Rodrigo que pediu aí, ele queria saber como é que funciona esse processo e a gente montou o podcast para ele. Grande abraço, Rodrigo. Divulgue o podcast para os seus amigos e vamos para a pauta. Como tudo na Alemanha, existem regras para tudo. E, obviamente, se você quiser trazer seu animal de estimação para cá, também tem há regras. Mas antes de mais nada, quem são vocês na fila do Biergarten? Eu sou a Inês e sou a mãe do Juan. Eu sou a Samira, mãe da Cindy e da Laura. E você, Fernanda? Não é mãe de ninguém. Eu sou a Fernanda, eu quero ter um animalzinho, mas ainda não tenho. E me conta aí, Samira, quanto tempo faz que você trouxe os seus bichinhos para a Alemanha? Na verdade, nós viemos ano passado por 10 meses, voltamos pro Brasil e agora retornamos já faz 3 meses. Então, vieram, foram e voltaram. Exato. Ok. E sobreviveram essas viagens todas. Super sobreviveram. E você, Inês? Eu cheguei faz 6 meses, mais ou menos. Mas eu não vim do Brasil, eu vim de Bogotá, da Colômbia, pra cá. Mas o processo é bem parecido, né? É bem parecido para os países da América Latina e Mercosul. Na verdade, as regras são bem da União Europeia, né? Então, independentemente de onde você venha, você tem que cumprir os requisitos que eles determinaram. Então, depende muito de onde você vem, é bem parecido, né? Mas não é um estresse pro animalzinho, essa viagem toda, essa mudança. Eu fico imaginando se para um adulto já até a viagem de avião, né, é um pouco estressante. Como eles se comportaram no voo. São 12 horas, né? A gente não sabe da Cindy, porque a Cindy veio no porão, na caixinha de transporte dela, e a Laura foi a que veio conosco em cima. Particularmente falando, eu gostaria que ela tivesse vindo embaixo, porque a casinha é muito pequena. Entendi. O limite são 8 quilos com a bolsa para você transportar. Então, meio complicado. fica embaixo do banco. É apertado. Você nunca pode tirar seu cachorrinho dali. Poxa. Fica ali embaixo. Então, é bem complicado. Não, e pro coração de mãe de cachorro, os olhos não veem, o coração não sente, né? Porque se eu fico olhando ele ali, eu acho que eu entraria em pânico. Meu Deus, É que difícil. pecado. Imagino, tadinhos. Mas pela regra alemã aí, pela regra da União Europeia, você pode trazer no máximo 5 animais. Isso é engraçado, porque eu pelo menos tive que assinar um anexo, um termo, que meu animal não estava entrando no país para comercialização, que era um animal realmente doméstico. Um animal doméstico. Que interessante. Eu não recordo de ter assinado isso. Talvez seja um requerimento diferente. Porque dentro dos requerimentos que a União Europeia pede, ela pede assim, por exemplo, de acordo com as leis do Brasil, que é ok, que é parecido, né? Está ok.
O que é divergente a gente cobra. Talvez de Bogotá tem alguma coisa da Colômbia, né? Pode ser. Coisa divergente aí. Porque tinha um formulário a mais que dizia que eu tinha que... Eu colocava todas as informações do cachorro e assinava dizendo que o meu animal não ia ser comercializado. O seu cachorro é de uma raça bem específica, né? Ele é um bulldog francês. Que fala alemão. Aliás, não fala, Ele né? é Você da muito introdução fofo. você disse que ele não fala, né? É porque tá- alemão, francês, esses caras não são Ele muito tá amigos, numa né? crise de identidade, né? Porque ele é um bulldog francês que nasceu na Colômbia, os pais são brasileiros e moram na Alemanha. Quantos E qual é o idioma que ele tá falando mais agora? Olha, o oficial em casa tem sido português. Mas ele lá tem alemão já? Ele não late. É verdade. Ele praticamente... Mas ele emite gases, né? Que eu sei. emite muitos gases. E isso, independente do país, ele continua fazendo. Ele já fazia? Não foi? Começou a comer linguiça aqui, que começou a afetar. Mas aqui deu uma piorada. É verdade. Não sei como, mas conseguiu piorar. Sei como é. E os seus cachorros? Suas cachorras, no caso. Minhas São cachorrinhas. duas meninas, né? Duas meninas. A gente não teve esse requerimento. A Cindy também é uma raça até que não tão conhecida nem no Brasil. É um Corgi. Na verdade é um Welsh Corgi Pembroke. É do país de Gales, isso? É do país de Gales. Ela São originários do país de Ela é a Gales. cachorra da rainha Elizabeth, não é? Olha que chique, Cachorro hein? da realeza. Então tem classe, sim. Esse Tem. animalzinho. Mas a gente, assim, durante o transporte, por exemplo, a gente ficou bem tranquilo porque ela é muito independente. Ela gosta de ficar no canto dela, ela dorme no chão, ela tem a caminha dela, ela vai dormir no chão. Poxa. Que ela é bem Não, mas não rústica, é tão, assim, não, né? não é tão princesa assim, então. Não, ela é bem independente, bem feminista, proativa. E a outra? A outra é carente demais. Precisa dormir junto, precisa estar perto. Talvez ter vindo em cima tenha sido até bom por causa disso, mas enfim, Cada uma tem uma personalidade Tem. diferente, então. tem uma personalidade bem diferente. E não estão falando alemão ainda. Não, elas não. estão só português. Só no português ainda. Mas é óbvio, né? Se tu der um comando em outro idioma, o cachorro não entende, né? Mas, Nós fomos na casa da nossa vizinha que tem 2 cachorros. Eu também falava em português, eles, tipo, me ignoraram. mas o Juan foi... A gente fez o treinamento básico com ele na Colômbia, mas as palavras eram em inglês. Porque acaba sendo mais fácil pro cachorro associar sit, por exemplo, do que siéntate em espanhol. Sim. Então é porque Verdade. curto, as palavras são mais curtinhas, então é mais fácil pra ele aprender. Entendi. Então tem tudo esse rolo aí. Mas é engraçado, falando do idioma que fala, eu lembro que a gente foi pro Uruguai uma vez e eu também chamava os cachorros lá e eles não davam bola pra mim. Eu vi uma vez um vídeo que falava que é muito da entonação. Independente do idioma, é da entonação. É, Então, às vezes, o dono utiliza uma entonação, ele tem um tom de voz e ele utiliza uma entonação de E a falar e a gente- gente fala de outro jeito, né? Pode ser. faz sentido, né? Faz muito sentido isso, na Faz. verdade. É. Então, se você está se mudando para a Alemanha, você não pode abandonar o seu animalzinho no Brasil. Né? Nunca. A gente tem que Nunca. trazer ele para cá, né? No entanto, tem alguns passos, algumas coisas aí para serem feitas. Algumas regras para serem seguidas antes de você, de fato, embarcar para o Brasil. Por exemplo, animais com menos de 15 semanas de idade não podem ser trazidos para a Europa de nenhuma maneira, pois, teoricamente, eles recebem a vacina anti-raiva, antirrábica, entre 12 a 24 semanas de idade. Ou seja, tem que esperar dar o efeito e tal. A gente vai entrar em detalhes sobre isso e tal depois, mas de cara você já não pode. Nasceu o cachorrinho lá, você não Já pode. dá vacina, né? Não, Eu tenho uma pergunta. E se o cachorrinho, a cachorrinha tá grávida, também não pode vir, então? então, vai variar da companhia e da legislação. Ah, ok. Segundo, por exemplo, o que diz a União Europeia, ela tem que estar fora de risco, porque você tem que ter o atestado do veterinário Uhum. que ela pode. Acho que voar é arriscado para todo animal. Eu imagino, ainda Inclusive humanos, né? mais. Entendeu? Todas grávidas. Então, ela vai ter todo um período aí pra... Eu acho que não deveria, na verdade. Eu também acho. Pois bem, se tiver algum veterinário nos ouvindo aí, favor, mandar uma mensagem, né, pra gente confirmar isso às 12 a 24 semanas de idade, né? Então, às vezes a internet não tá muito... Tem criador
animal de raça, que normalmente faz a vacinação às vezes até mais tarde. Uhum. A Cindy eu consegui pegar ela só com quase 4 meses, porque o criador não liberava antes devido à vacinação, castração, Desmame. Isso tudo, é importante, né? Então assim, se você pega um animalzinho de rua, eles são mais resistentes, assim, né? Viver na rua não é fácil, né, gente? Ele já tem todos os anticorpos desde quando ele nasceu. Mas quando você tem um animal de raça, também tem algumas particularidades da raça que leva em conta. Então talvez esse número não seja bem exato, né? Vai depender da raça também. Eu acho que tem um mínimo, É o mínimo. que deve ser esse, e depois dependendo do criador, da raça, né? Varia um pouco, né? Você pode trazer para a Alemanha gatos, cães, furões, coelhos, porquinho da Índia, roedores, cavalos, tartarugas... Vários animais, peixes ornamentais, papagaio, periquitos, vários são aprovados como animais de estimação aqui na União Europeia. Mas, no entanto, existem cachorros que não podem vir para a Alemanha. Na verdade, pelo que eu pesquisei, existe uma variação entre estados, não é uma regra geral alemã, mas tem, por exemplo, estados que não aceitam pitbull, não aceitam Staffordshire Bull Terrier. São pequenas características só. E ele é grande também. Sim, se você olhar, tipo assim, a gente vai olhar e vai falar, é um pitbull, mas não Tem é. diferenças, tem, ok. Pouquinha coisa. Então existem outras raças também, esse American Staffordshire Terrier, que deve ser também parecido com Pitbull, né? A gente tem um amigo que trouxe 2 pitbulls do Brasil Pra Alemanha. pra Alemanha. Ele precisou fazer o treinamento completo numa escola. Uma escola que eu acredito que é cadastrada. Eu acho que sim, eu não internacional. lembro agora, mas eu acho que ele tem, assim, tipo, é aprovada pela União Europeia. Aham. Depois disso, ele tem que fazer um exame pra saber se o cachorro tá apto a morar aqui ou não. Pra dizer. Comportamento, Isso. talvez. Alguma coisa Mesmo assim. quando você compra uma dessas raças aqui, você tem que passar nesse exame. E aí esse exame vai dizer se você. Porque assim, quando você compra aqui, não tem o que fazer, né? Sim. Você não vai dar embora o cachorro, matar, exportar o cachorro. Você vai ficar com o cachorro. Claro. E aí eles vão dizer se você vai andar na rua, que horas e se você vai usar o focinheiro ou não. Esse é o exame que eles fazem. Ele trouxe 2, mas ele contou com a ajuda de advogado, de uma empresa especializada nisso, pra trazer. Então provavelmente essa regra aí tenha exceções, né? Mas é um Tem. caso bem específico, né? E aí é caro, né? Com certeza. A gente tem Se o normal acho que já já não é é muito caro. barato, a tem um gente vai caso entrar em de detalhes depois. Outro amigo que não trouxe por causa disso. A gente também tem uma colega nossa, ela tinha um gato e 2 labradores. Ela só trouxe o gato. Os labradores ela não ia ficar muito caro, são cachorros grandes. E ela, infelizmente, teve que doar os cachorrinhos. Existe um site, zoll.de, né? Zoll em alemão. ZOLL.de. Tem a lista de raças que não podem ser importadas e tem alguns outros detalhes também sobre trazer animais de fora para a Alemanha. Então você acessando esse site tem mais informações lá. Como a gente falou, tem tudo um custo, a gente vai entrar em detalhes depois. Se trazer um gato ou um cachorro já deve ser caro, imagina, né? Quem quiser trazer um cavalo, por exemplo. Meu Deus. Deve ser muito Eu achei que cavalo vem de navio, né? Não tem como. Não, tem de avião. De avião, Então, né? tem um transporte É? especializado, um avião que você Vem paga um avião exclusivo para trazer um com cavalo. animais, porque são transportados animais de corrida, animais raros, de exposição. É tipo marca de Noé, só que voando. Só que ainda esse é mais ou menos isso. É uma marca de Noé moderna, né? É caro e vem um veterinário junto nesse voo. A Lufthansa tem um voo de transporte de animal. Não, faz Pra sentido, isso né? Porque ser específico. competição e tal. Como é que. E tem vários até animaizinhos, cachorros, até De exposição, vaca, boi, disposição, disposição, cavalos. Eu nunca tinha pensado nisso. Não faz sentido, né? É muito caro. Com Mas certeza. também é muito bom, porque vem Nossa. acompanhado de veterinários, tem todo um acompanhamento. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Como trazer seu animal de estimação para a Alemanha? Tem uma série de etapas para serem feitas e a gente vai entrar aí numa sequência lógica para facilitar o entendimento aí. Na verdade, a gente não é o órgão especializado nisso, né? Então a gente vai contar a experiência nossa aí, principalmente da Inês e da Samira, porque elas trouxeram os animaizinhos.
As informações oficiais, a gente vai deixar o link aí no post, aí você pode acessar os sites aí respectivos do governo brasileiro, inclusive do alemão também. A gente tá gravando isso em 2019, né? Se lá no futuro, lá em 2050, você estiver escutando esse podcast além, talvez as regras já não valem mais, né? Então a gente vai falar mais ou menos o que precisa ser feito agora, né? Então, primeiro passo para quem quer trazer o animalzinho para a Alemanha. Quer falar aí do microchip? É realmente a primeira etapa, porque a partir daí eles dizem que o animal começa a existir oficialmente. Tipo... Porque a partir daí ele começa a ter um número, né? Então foi a nossa primeira etapa, realmente. É o RG, né? Porque o número vai em tudo, né? Vai tipo no passaporte. CPF vai... do Exatamente. do cachorrinho. É isso. Mas como que Genau. funciona? Coloca na pele do cachorro atrás? Coloca. O microchip é do tamanho de um grão de arroz. É. E é colocado com uma agulha bem grossinha, assim, Aonde que na vai? área do pescoço. Na No área do dorso, pescoço, assim, assim. Atrás, em cima, no caso, né? Isso. É rapidíssimo. Super rápido. E será que vai? É subcutâneo. Diz que não. Eu acho que ficou controvérsia. doloridinho um pouquinho. Fica. É. Eu acho que sim. A veterinária falava que não doía nada. Mas não era nela, né? Ai, daí esse chip sempre vai ficar no animalzinho. Pra sempre. Pra sempre, entendi. Coloca uma vez na vida. Na verdade, eu nem consigo sentir mais. Não, eu também não. Você passa, você não. Não sente. Ah, entendi. Mas aí eles leem isso? Como é que funciona? É difícil achar ou passa a máquina e já lê? Como que funciona pra eles saberem que o teu animalzinho tem esse microchip? Então, já faz mais de um ano que eu coloquei o chip no Juan. Então, já se moveu da área que tava. Sim. Então, hoje em dia, por exemplo, se ele for na veterinária, ela demorou um pouquinho pra conseguir encontrar. isso Já que eu não tá queria saber. exatamente nessa É, área. claro. Verdade. Ele já tá um pouco mais pra baixo, assim, pras Poxa. costas. Quando vocês eram crianças, não caíam assim, se machucavam, entrava uma pedrinha embaixo da pele assim? Não aconteceu com você? Caiu de bicicleta? No Não aconteceu. asfalto. Aí depois de 2, 3 dias tentando tirar a pedra já tava em outro lugar. Aconteceu comigo já. As minhas eu não percebi isso. Porque normalmente o cara põe o leitor assim, Já lê de bem em primeira? cima, já lê de primeira. Não, eu não sei. O Juan é bem gordinho também. Será que isso influencia? É muita A batata. camada né? adiposa dele. Tá triste É muita batata, né? Cerveja, não tem como ficar magro, né? Pois bem, então antes de mais nada, você tem que implantar esse número aí, esse chip, pra dali você ter um registro, né? E depois disso você conseguir fazer o processo com esse número dele aí, né? O que eu queria perguntar mais? Tá, e esse chip aí, como é que funciona? Na verdade, a numeração dele tem que seguir um padrão, né? Porque se for um chip brasileiro e você chegar na Alemanha, como é que funciona isso? Você tem noção disso? Não. Olha, Pergunta. eu não faço ideia, mas eu já também pensei nisso. Porque não tem como ser você não pode ter dois, né? Igual. Pois é. Não É pode. verdade? Mesmo número. É, Eu talvez acho que tem seja- um padrão, sim. Talvez seja um padrão, né? Sim. Antigamente, antes dos chips, também podia se fazer uma tatuagem, né, cara? Tatuagem tá na moda, né? Tatuagem tá na moda. É engraçado isso, Nossa. porque o cachorro da nossa amiga, que veio do México, ele vem tatuado, né? É. Nossa, gente, eu nunca tinha Fugiu visto. da ouvido prisão, falar fugiu disso. da prisão mexicana. Ele tem, Tatuagem. ele tem uma tatuagem, eu não sei porque eu falei que ele parece um cadeieiro, né? Ele tem um número aqui assim, ó. É um absurdo, dá dó, mas agora já foi, né? Eles tatuam. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso em tatuagem Tipo animal. na guerra. Eu já tinha visto, É? mas bem antigamente, assim, muitos anos atrás eu tinha um amigo que tinha um pastor alemão que tinha tatuagem na orelha. Sério? Era um número na orelha, assim. Nossa. Ah, deve ser tipo bovino. Bovino também. É. Você marca Ah, é com uma tatuagem Ou ou com bota um piercing, selinho. né? Hoje em dia é mais piercing, né? Usa bastante É. piercing. Né? O negocinho verde, né? É. Tatuagem. Amarelo. Enfim, antigamente existiam as tatuagens, hoje em dia é chip. Ai, mas que pecado. Imagina a dor pro animalzinho. É. Mas que Fazer dói umas mais? tatuagens. Você enfiar um dispositivo embaixo do couro ou fazer uma tatuagem? Eu acho que a tatuagem, porque tem o esquema de cicatrização. tá, né? Acho que é e... bem Eu Sim. acho que é sempre Meu. bom perguntar pro animal, né? Se ele prefere. No seu ele caso, responde- nem tu vai perguntar como francês, em colombiano, ou pra mim Ai, espanhol. a gente tá vendo ainda. Esses cachorros são muito chiques, minha gente. Vocês lembram quanto custou esse chip? Foi baratinho, eu paguei
convertendo pra reais, uns R$60. Nossa, eu paguei R$120 por animal. Eu pesquisei aí em torno de 150, um pouco menos. Acho que varia um pouco de cidade para cidade e deve ter alguma regulamentação, talvez, não sei sobre isso. Mas Em geral, em R$120 Bogotá, por esses serviços veterinários eram bem baratos. Sim. Isso já incluindo a visita da veterinária aplicando em casa. Então, Nossa, a gente teve R$60. problema na clínica. E é mó sério o processo, porque você tem que acompanhar o processo de microchipagem. Você tem que verificar várias vezes o número, né? Ela passa quando tá dentro da ampolinha, ela passa, você olha, ela olha antes de implantar, depois que implantou ela faz de novo. E é bem sério. bem sério. Bom, enfim, para questões de dúvidas é bom perguntar no veterinário certinho, se aceita na União Europeia esse chip também, porque eu não sei, né? Vai que tem um outro modelo, alguma coisa seja diferente, então eu aconselho pesquisar, né? Perguntar só pra não acabar tendo que fazer de novo e o animal ter que sofrer as dores. Ou fazendo tatuagem, né? Tatuagem não, gente. Na dúvida sempre é bom perguntar. Sempre. Também viu que é menos sofrido pro animalzinho, né? Porque imagina vocês que são mães deles, ver eles sofrendo. Não, gente, é absurdo. Tem uma curiosidade. Não sei, tá? Se as pessoas sabem disso. Mas eu achava, na minha ingenuidade, que o chip também era tipo um GPS. Não. E ele não é. Eu Então, também se alguém achava tem que era. alguma... lá, tá vendo? dá pra Não rastrear. é. Ele não é rastreável, Não. assim, tipo, pra você saber Ele não onde tem seu bateria, cachorro ele é tá. reativo, tipo, quando você chegar com o leitor gera uma indução que daí tu consegue ler. Ele não... Então, Se fosse um GPS, teria que ter uma bateria dentro do cachorro. sim. Mas é importante frisar, porque Mas eu um dia também achava eles isso. vão inventar uma parada que com o calor do corpo do bicho carrega uma bateria. Nem que Sim. demore e daí 10 funciona horas pra GPS. carregar a bateria, mas que ele Tomara. mande uma vez a cada 10 horas, tô aqui, aí descarrega. Sim. Tô aqui, descarrega. Tomara, porque ia evitar Isso, a legal. quantidade de animais Tem perdidos. uma coleira, na verdade, que você compra que tem o GPS. Daí também tem que- Mas aí você vai ter que usar sempre e tal. Mas é importante frisar, caso a pessoa ache que, tipo, eu vou comprar o GPS e vou permanecer. Não. Não, dá pra ele é acompanhar. só pra identificar mesmo. Uhum. E depois que eu implantei o microchip, qual é o próximo passo? É a vacina antirrábica, né? Acredito que o processo da Colômbia foi o mesmo. No mesmo dia Mesmo que dia mesmo. a gente microchipou as meninas, a gente fez a vacinação. Então, a Aham. gente verificou, fez o certificado do microchip, tudo certinho, e a gente fez a vacinação. Como elas já tinham sido vacinadas, não tem problema de reação, não tem problema de nada, né? Porque Uhum. existem animais que têm reação à vacina. Então é muito importante pensar sempre que não se pode fazer nada muito próximo uma coisa da outra. Sempre tem que ter um largo. Quando você for começar o processo, é sempre bom pensar no mínimo 6 meses antes. Eu acho que é bem importante essa parte que a Samira falou do planejamento, porque no meu caso tiveram várias exceções. Então, o primeiro caso foi que a gente aplicou uma vacina antirrábica Uhum. antes de microchipar. E... Errou. Não pode? Não pode. Porque agora, a partir do momento que você microchipa, aquele número do lote da vacina vai estar sempre linkado na carteirinha, né? Lembra a sua carteira de vacinação lá, aham. que você tomava contra sarampo? Aham. Então, era sua. Então, tava tudo atrelado àquela pessoa, Fernanda, Aham. e isso, no cachorro, no caso, é o microchip. Mas daí o Juan teve que tomar 2 vacinas? É que eu não sei Eu se adoro se esse nome, se eu Juan, deveria gente, sério. falar, mas rolou um jeitinho colombiano pra fazer. Porque a veterinária que vacinou era que colocou o chip, ela falou, a gente pode colocar que a data de colocação do chip é posterior à data da vacina. Olha aí. Deu certo. Mas ele teve que ser revacinado porque, por fim, a vacina que a gente deu não era a recomendada A oficial. pela União Europeia, que era... Esse é outro detalhe também que a gente falou do microchip também ser o certo, né? O Sim. homologado, a vacina também tem que ser, né? Tem. E, bom, a gente não vai citar nomes aqui de vacinas de Não. laboratório, porque eu acho que faz sentido pesquisar e perguntar para o veterinário qual é o laboratório. Não sei como é na Colômbia, mas no Brasil, quando você vai em veterinários pagos, né, sem ser o do canil da sua cidade e tal, normalmente são as vacinas mais caras que são homologadas. Eu sei disso porque eu ajudava uma ONG lá em Piracicaba
E ajudei um canil em Iracemápolis também. E eles dão, assim, vacinas do jeito que eles podem pagar. Claro. Nem sempre é do melhor, mas já tá fazendo Sim, pra com você, certeza. entendeu? Mas assim, quando você vai num veterinário pago e ele fala, normalmente, olha, eu tenho essas duas empresas, né, que fazem, ambas são muito boas, homologadas e tal. E aí vai o preço, né? Uma é 100, a outra é 80, a outra... Então, no caso do Juan, ele teve que ser revacinado por Entendi. conta da marca, né? Da qualidade da vacina. A gente teve que revacinar as meninas, mas não tão curto prazo. É porque quando deu 1 ano da vacina, que no Brasil você tem que vacinar todo ano, né? Uhum. Diferente daqui, que você vacina a cada 3 anos. Talvez aí já justifique essas vacinas também serem mais caras, talvez não sejam Sim, mais efetivas. É. A gente vacinou elas quando deu 1 ano da vacina, só que a gente só soube que viria pra cá pra começar o processo, acho que uns 3 meses depois. Então a gente teve que fazer a microchipagem e a revacinação. Não tem problema de vacinar em curto período? Assim, ó, Segunda vez? não há problema, mas a gente tem que lembrar que a vacina tem metal pesado e que isso tem uma reação possivelmente alérgica nos cachorros. Entendi. Então você, não sei como foi com o Juan, a gente O seguiu... intervalo foi de 60 dias, não foi tão É. seguido. Então foi a primeira vacina, aí a gente esperou um prazo, 30 dias mais ou menos, a gente colocou o microchip mais 30 dias pra revacinar, então foram 60 entre um e outro. Ah, então não, a gente deu um tempão aí, mas mesmo assim... Mas é pouco. A gente fez um teste lá de metal pesado no corpo e a gente fez todo um processo de desintoxicação dos metais com as meninas, uma alimentação e tal. Coitado do Juan. Mas porque você nem sabia. Não, Então. A nossa faz sentido. veterinária que falou. esse caso eu não sabia mesmo. Mas não há problema. Não há problema, mas, né, os vacinas... Existe um back aí, né? Um background que vai trazer conforme os anos aí, que não é legal. É igual no humano, né? Não pode ficar tomando. Por isso que tem um prazo de vacina pra tomar Tomar naquele. vitamina e tal, você também não pode sair tomando. Tomando direito, tudo né? que. Enfim, quanto é que custou então, mais ou menos, vocês lembram? Eu acho que nós pagamos 80 ou 90 reais por vacina, né? Por animal. Ok. E aí eu paguei mesmo. Então, preço meio padrão. Tá, mas aí tem uma carteirinha de vacinação, como é que funciona? Isso. Como é que fica oficial esse documento em relação ao chip e à vacina? Ou é só um... É a própria carteirinha do é a animal. própria normal, mas não precisa ser nada específico, internacional e tal. Isso Não. será verificado depois, né? Nesse momento, não. Precisa ser a carteirinha com o carimbo do veterinário, né? Uhum. No Brasil é CRV, não sei como é na Colômbia. É igual. CRV. Que tem a autorização do veterinário de atuação, que ele tá alegando que ele tá fazendo a coisa certa, né? E tudo mais, e o contato dele. Entendi. A Vigiagro sempre pede lá o contato na carteirinha. Pois bem, então, feito isso, vem um exame sanguíneo. Sim, não basta você ter espetado um chip no pescoço do bichinho, dado a vacina antirrábica, agora você tem que tirar sangue dele, né? Ai, que pecado! E pra mim foi a parte mais dolorosa. Eu Porque imagino! veterinário é bem difícil encontrar as veias dele, precisa de uma quantidade de sangue o suficiente pra gerar tanto de soro. E aí, é essa hora que eu reforço a questão do planejamento. Fazer esse processo uns 6 meses ou mais, porque há exceções no meio do caminho que você não espera. Então, no caso do Juan, já microchipamos, já vacinamos, esperamos um tempo. A gente tirou a primeira amostra de sangue, em novembro, mais ou menos. A amostra foi recusada pelo laboratório. Tive que fazer de novo. Porque quando processou, o sangue estava muito gorduroso. Nossa! E aí, o que a gente precisou fazer? Tá só reafirmando que ele é gordinho. Se fosse fazer agora. Eu Se conheço. fosse fazer agora- Deixa eu só falar pra audiência. O Juan, rapaz, ó, bola. É muita batata. Ele é muito gostoso, gente. Tá, antes de você contar, só explica pra audiência por que tem que ser feito esse exame de sangue. Esse exame de sangue é a sorologia antirrábica, né? Pra ver se o cachorro, o animal, tem anticorpos. São os anticorpos Se ele é contra os vírus da resistente raiva. Se a vacina é efetiva nele. A quantidade de sangue tem que ser suficiente para que na contagem de gramas lá de um versus o outro dê muito bom, assim, muito bom. Tem uma porcentagem lá, porque contando os anos assim, a vacina vai perdendo o efeito no animal. Sim. E aí essa sorologia vai caindo, né? Então, por isso que fala que você tem que fazer o exame depois de 90 dias da vacinação.
Porque o animal, se ele tiver alguma reação, se ele tiver algum problema, já vai ter superado tudo isso a ponto de fazer a vacina. Essa questão dos dias eu pesquisei e tava bem. Cada lugar dizia uma coisa também. Eu vi entre 30 dias, 40, então de novo tem que se informar. Depende muito do que vem na instrução também do fabricante da vacina. Então tem que questionar o seu veterinário. Tem. Tem. Eu esperei mais ou menos 30 dias, porque já era o final do ano passado e meu marido vinha pra cá em fevereiro. Então a gente esperou 30 dias. Primeira amostra. E aí você tem que pagar tudo de novo, né? Não rolou. Graças a Deus, a veterinária que tava cuidando do processo levou no laboratório, o laboratório já invalidou na hora. E aí eu não precisei pagar. Mas o Juan teve que entrar em regime. Que pecado! Você comprou uma esteira pra ele, botou ele caminhar na esteira. Ele teve que ir pra creche quase todos os dias pra gastar energia. E realmente, a comida era bem controlada. Antes do exame também, ele teve que ficar em jejum por 18 horas. Ai, E foi gente. a maior judiação. Ah, galera, você acha que é só embarcar no avião e ir pra Alemanha pra fazer a dieta do cachorro? E imagina, pra gente fazer dieta já é difícil. Imagina o cachorro olhando pra gente com aquela cara de dó pedindo mais comida. De cortar o coração. Ai, gente. Então, rolou essa dieta. Rolou a dieta, depois rolou o jejum. E nisso tudo... É tipo lutador de UFC, tá ligado? Pra dar o peso lá. Tem que ficar na sauna, né? Ficar na sala, se pesar sem roupa, aquela coisa toda. Ah, agora vai, bate o peso. Vamos lá, bate o sangue aí. Oi, Ney, se vocês pesavam ele todo dia? Não, porque na verdade não tinha muito a ver com o peso, eu acho. É mais Tinha por a ver com causa a de gordura no perder a sangue. gordura, né? É. Tadinho! E por fim a gente conseguiu tirar essa segunda amostra e validou. O E tirou laboratório validou. o sangue da patinha? Da patinha, das duas patinhas. Por fim a gente conseguiu essa segunda Daí amostra. na segunda vez deu melhor. certo. Daí. Deu certo, mas assim, era 20 de dezembro, eu tava embarcando pro Brasil de férias, eu precisava levar ele no hotel que ele ia ficar. E tirando a amostra e rezando pra dar certo, porque se não desse certo dia 20 de dezembro, eu só voltava em janeiro. Então a próxima amostra que ia ser retirada seria depois de um mês quase. Entendi. E a minha data de viagem era atrelada a isso. Então, graças a Deus deu tudo certo. A amostra foi enviada pro Texas, que é diferente do Brasil. Na Colômbia não existe laboratório homologado pra fazer essa sorologia. Ah, ok. Então o envio foi pro laboratório mais próximo, que é o Texas. Carinho. Nós quando tiramos, a própria veterinária falou, a gente vai tirar, o exame pede, sei lá, 10 ml de sangue. A gente vai tirar, na verdade, 20, porque a gente vai fazer aqui antes de enviar a amostra no laboratório de São Paulo Pra ver já. Que ótimo. para verificar. E era um laboratório homologado, né, para fazer esse exame. Ela fez, deu tudo ok no da Laura. No da Cindy deu ruim. Teve que tirar de novo o sangue dela. Foi triste de novo, mas tudo bem. Daí deu positivo, aí sim ela enviou as amostras para São Paulo. Mas ninguém tinha colesterol, nada. Não tinha gordura no sangue, não. Estavam saudáveis. Tava. Ney, mas eu acho que se o Juan fizesse o exame de novo agora, vai estar com gordura. Gente, eu sempre lhe informar. Se hoje você precisa. Vamos dizer que no Japão você precisa fazer isso. Nossa. Eu acho que o Juan vai ter que ficar comigo aqui. Eu também, eu fico, eu cuido dele, tá? Eu acho que ele teria que ficar, porque... Deixa comigo. Eu tô ficando babá de todos os cachorros, eu amo. Mas é que a alemã engorda a gente, né? Sim, não é só Não é só o cachorro. A gente também. E quanto tempo demorou pra sair? Bom, você fez no Brasil mesmo, né? Sim. Era no Butantan, não? Não, é um laboratório homologado. Tem um laboratório em São Paulo e tem um em Brasília. Que a gente pesquisou é isso. E detalhe, esse laboratório tem que expressar uma autorização para a veterinária retirar o sangue de acordo com o que ele pede, assim. Então, quando nós fomos em Piracicaba, a doutora Thelma nos falou, olha, aqui você pode ficar tranquilo, porque não era a veterinária delas, Sim. entendeu? Foi a recomendação do nosso veterinário. Falou, ela sabe do processo, ela já faz tudo mais. Isso era uma outra coisa que eu sempre acho importante frisar. Tanto a questão do planejamento, mais uma vez, quanto a questão do profissional que é contratado. Acho que a Samira pode até reforçar essa questão no Brasil. Porque eu tive toda a assessoria e todo o apoio de uma veterinária que era especialista nisso. Em exportação e importação de cães. E faz muito toda a importante. diferença. A doutora Thelma que fazia, na verdade é uma clínica muito antiga e ela acaba que fez assim desde sempre todo esse processo. Então vários veterinários indicam ela para fazer. E a gente foi nela.
não é absurdo de caro. O problema é que a sorologia em si, porque você paga o processo de tirar sangue no veterinário normal, que eu acho que é R$60, assim, R$50. Mas a sorologia em si, que foram quase R$800 por animal. É caro, né? Poxa. E aí é que tá, que eu perguntei pra Inês. Se foi pro laboratório, o veterinário, por exemplo, não fez o teste lá, ele mandou a amostra direto. E chegou lá e deu errado, deu ruim, ele vai responder e você vai ter que fazer todo o processo de novo. Você vai ter que pagar R$800 de novo e aí vai até dar certo. Por isso é muito importante testar antes de enviar pra... Ah, faz sentido, né? Na Colômbia, quanto foi? Eu paguei $400. Foi pros Estados Unidos, né? E quanto tempo demorou o resultado, mais ou menos? Vocês lembram? Eu acho que em 20 dias. Eu lembro que eu voltei de férias pra Colômbia e em janeiro já tinha saído o resultado. Nossa, não foi assim não. Demorou quase 2 meses. Poxa, mas por quê? Não faço ideia, mas eles falam, acho que até 3 meses pra ficar pronto o teste. Eu não sei o porquê, a gente ficou feliz que chegou antes de 3 meses. Pois mas... Eles deram 20 dias úteis, era o prazo. 20 dias úteis. Só que a gente pegou no mas final do chegou ano em... também, né? Peguei, e mesmo assim, eu acho que não deu os 20 dias úteis. Acho que não tem Natal no Texas, né? Talvez eles trabalhem normalmente. A gente fez, acho que em agosto, final de agosto, chegou pra nós final de outubro. Mas daí, com o resultado, vem um certificado, como é que funciona? Vem em inglês, como é que é? Pra nós veio como se fosse um exame de sangue normal, só que num papel timbrado. Eu acho que essas coisas de exame, essas siglas, devem ser meio padrão, assim, né? Deve ser, porque não me pareceu tão assim, internacional os resultados em si, mas era um papel timbrado, assinado. Timbrado, assinado, carimbado. Isso. Mas ele era todo em inglês porque foi para os Estados Unidos. Após a coleta do sangue, no caso, para verificar se o animal, se a vacina é efetiva, né? Se a vacinação foi efetiva, geralmente se recomenda aguardar 90 dias para dar tempo até de você receber o resultado e tudo o que precisa ali na resposta, para daí então você conseguir, né, comprar passagem, sei lá, e se ajeitar para realmente vir, né? Então, que vocês já falaram aí, que geralmente nesse momento da vida das pessoas, né? Você está numa correria, né? E mudança, e procurando casa nova, e vendo um monte de coisas, e você tem que se preocupar com isso, né? E como não depende diretamente de você, você tem que mandar o exame mandar o sangue lá pro laboratório, pode ser que demore, que nem a Inês mandou para os Estados Unidos, então é bom ficar bem atento com esses prazos, né? Talvez até a questão de comprar passagem e esperar ter isso já feito, porque senão pode ser que tenha que remarcar também, né? Mas não é só isso, né? Bom, depois disso tudo, tem mais algumas etapas, certo? Bom, então, depois que nós recebemos a sorologia, nós reservamos, né, o voo, começamos a esperar o processo da Vigiagro. Como funciona? Que é a Vigiagro? A Vigiagro é o órgão de vigilância sanitária do Brasil, vigilância sanitária e agropecuária o Sistema de Vigilância de Agropecuária Internacional. É um órgão, gente boa, que fica lá no aeroporto. A melhor forma de vocês verificarem as informações, uma experiência nossa, é pelo site da Vigiagro. A gente vai deixar o link no post, então... Por favor, porque toda vez que nós tentamos ligar, nós nunca conseguimos ser atendidos. Certo. E Samira, seu processo foi em Guarulhos? Não, nós fizemos em Viracopos, que era mais próximo pra nós. Mas mesmo assim, ninguém atendia. O de Guarulhos é bem cheio. E apesar da gente ter embarcado em Guarulhos, como o órgão é o mesmo, né, não há problema em você fazer em outra unidade. Mas aí o que acontece? Você, 10 dias antes do seu embarque, você tem que ir até o seu veterinário e fazer uma consulta no seu cachorrinho, verificar no seu animal, né, o gato e tal, verificar se tá tudo em ordem para ele embarcar. Se ele tiver qualquer problema de saúde, ele não embarca, porque daí o seu veterinário não vai dar o relatório e a Vigiagro vai falar, não vai rolar. No caso da Inês, que ela tem o Bulldog francês, né, que ele é braquicefálico, é mais complicado esse atestado. Então, 10 dias antes do embarque, você tem que ter esse atestado. Como que foi pra você? No meu caso, apesar dele ser Bulldog francês e ter esse focinho curto, focinho chato, ele respira muito bem. Ele não sofre da síndrome do braquicefálico, que geralmente os cachorros têm o palato alongado, respiram super mal.
Apesar da raça, ele é um cachorro super saudável. Ele só é gordinho mesmo. Então, Não tem gordura na traqueia. a veterinária que cuidou do processo viu, falou assim, olha, realmente, ele respira bem, as narinas dele são abertas, porque comparando com outros cachorros, animais da mesma raça... Ele nem faz barulho pra respirar, Não, porque a gente na conhece boca, outros né? que dá um barulho super alto e ele Parece um normal. porquinho o tempo Isso, todo, né? aham. Então ele respira bem e a parte da traqueia, que era importante, não é obstruído. Então ele é um animal que estava super apto para viajar. Não. Então a veterinária escrevia no relatório que, apesar do animal ser um animal braquicefálico, ele não sofre de nenhuma síndrome e é um animal ok, que ele não vai ter nenhum problema de respiração. Que as companhias aéreas são as que pegam pesado em cima dessa declaração de saúde. Também. Então, depois que você tem esse atestado dizendo que tá tudo gente boa, show de bola, 2 ou 3 dias antes... Até 72 horas. até 72 horas antes do voo, você tem que ir até a Vigiagro com toda a documentação, senta lá, esperar, aguardar. Reserve pelo menos metade do seu dia. E acredite se quiser, tem muita gente pra fazer o processo. E a Vigiagro não recebe só esse processo, ela recebe vários. Então, assim, tinha bastante gente, tanto da primeira quanto da segunda vez. E lá eles vão verificar toda a documentação, Eles se vão tá em verificar a ordem. questão até do chip, das vacinas, Tudo. tudo. Esse relatório, esse certificado do veterinário. Você Sim. tem que levar os papéis, Leva então. o dossiê de- Tudo, da vida do animal. Tudo. Aham. E eu não sei se é verídico, mas uma amiga que trabalha com importação e exportação, ela fala que a Vigiagro, ela tira cópia de toda essa documentação e ela reserva. Ela tem o poder, sim, de ligar para o veterinário, confirmar todas as informações ou não. Então é meio que esquema de auditoria, assim. Esse deve vai, pegar esse não vai. amostra. Sim, Então, amostra. Não faça caca. Que pode dar ruim. A chance de Sim. dar ruim quando você faz caca. E, meu, é a saúde do seu animal. Faça Sim, certo. tá em primeiro lugar, né? Faça certo. E você precisou levar as meninas pra exame físico ou só a documentação? Não, só a documentação. Então- Acho que como talvez eles liguem pro veterinário se eles quiserem. Tu não precisa levar o cachorro nada, só Não, papéis, você não né? precisa Eu levar ia o animal. perguntar. Não Não tem precisa. necessidade. Na Vigiagro você não precisa levar o animal. Não sei se no caso de braquicefálico vale a pena. Às vezes depende da raça, né? Então, como o Pug, o Bulldog, esses outros Shih Tzu, que são esses do focinho curto, né? Pode ser que tenha uma regulamentação especial. E aí é válido verificar mais uma vez. Mas aí é com horário agendado ou você chega lá e já fica esperando? Não, você tem que agendar um horário. Que não consegue por telefone. Nunca. Então Você é tem bom que ir lá pessoalmente pessoalmente. antes. Desculpa, Vigiagro. Fica a dica aí, a crítica Mostra boa, né? Vigiagro, Construtiva. não patrocina nós. Mas a gente conseguiu fazer o agendamento pelo site. Ah, ok, Ah, que legal. bom! Que às vezes não funciona, mas insista. Aham. Que qualquer site do governo é uma plataforma pesada, né? Claro. É uma plataforma difícil. Às vezes tem muita gente acessando. Sim, Então, por isso, de novo, faça as coisas com muita antecedência. Pra não ter surpresas no E por meio isso do é caminho. importante você já ter marcado, logo que você recebeu a sorologia, você marcar o seu voo para você ficar atento às datas de Vigiagro, de veterinário e tudo mais. Ok. Mas afinal, eles emitem daí o quê? O que eles te dão? É autorização. É o CVI, não? Isso, CVI. Certificado Veterinário Internacional. Isso. E aí, com esse papel que normalmente as companhias aéreas pedem para falar se você pode ou não embarcar com o seu animal. Esse é tipo o visto pro cachorro. Então. É um visto. É tipo o Blue Card do, Isso. do cachorrinho. Exato. Então isso tem validade, esse documento? Como é que funciona? Vocês sabem? Se, por exemplo, você não conseguir pegar o voo dentro dessas 72 horas, sei lá, se a companhia não Aconteceu quiser alguma- embarcar, acontecer alguma coisa, você vai ter que fazer o processo da Vigiagro de novo e do veterinário de novo. Ah, então é bem curta a validade dele. Sim. Entendi. Sim. Então tem que fazer isso bem no finalmente. Só E é bom, dias antes de é bom viajar. sempre pensar nessas datas. 10 dias antes de você ir lá na Vigiagro, você já faz a consulta com o seu veterinário e vai pra Vigiagro. Uhum. É bem curto. Porque o atestado quer dizer que ele tá dentro desse período ok pra viajar. É, faz sentido, né? Porque se eles vão verificar
a saúde dele, né? 3 Sim. dias pode mudar tudo, né? Sim. Então faz sentido. Então acho que o mais legal é quando você receber o resultado da vacinação que está ok, já tentar agendar isso aí, né? Se já tiver a data de voo, e já agendar isso lá e cuidar do bicho, não sair com ele na rua, não deixar ele pegar chuva pra não ficar doente. Então, resumindo tudo que a gente falou aí nesse top, bom, para começar você tem que fazer o microchip, verificar se é tudo certinho ou não, né? Quem que é a procedência desse microchip. Depois disso, da vacina antirrábica, também verificar aí com o seu veterinário uma vacina que seja aceita na União Europeia. Depois disso, tem que enviar, coletar o sangue e enviar a amostra para o laboratório, que também tem que ser um laboratório homologado. Você recebendo o ok, dizendo que a vacina funcionou, está ok, está dentro dos padrões, que o animal já está vacinado, já está imunizado contra a rábica. Aí você tem que ver a sua data de viagem, ver certinho aí quando você vai querer viajar, já reservar as passagens e os locais para o cachorro, se ele vai viajar embaixo ou não. A gente vai entrar em detalhes depois no próximo tópico. Tentar agendar o horário na Vigiagro para então pegar esse certificado veterinário internacional, para daí você ter o visto para o seu cachorro, para daí você começar a viagem, que a gente vai falar no próximo bloco. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Viajando com o seu bichano ou seus bichanos para a Alemanha. Bom, antes de mais nada, você tem que escolher a companhia aérea, que tem 1 milhão de regras diferentes, cada uma leva um peso, não leva outro, é um pouco diferente. E eu acho que o primeiro passo é você escolher qual é a sua companhia aérea, né? Sim. E é uma tarefa fácil ou difícil? Pra mim foi fácil porque eu não tinha muitas opções. Eu Eu queria voo direto, Bogotá-Frankfurt, então... E o meu marido me buscou em Frankfurt, porque eu não ia vir de trem com cachorro, gaiola, mala, mudança pra Stuttgart. Então, eu tinha 2 opções. E uma aceitava... A cada semana que eu ligava, ela me dava uma resposta diferente. Que aceitava ou não cachorro de raça braquicefálica. Sim. Então, a cada hora era uma resposta diferente. Me sobrou a outra que já de cara me falou: sim, embarco, mas bagageiro. Eu não levo cachorro em cabine. Como assim, bagageiro? Não, ele vem embaixo. No porão, No no mesmo porão. avião. É. Porque também E ele veio na parte de baixo, né, do avião, por conta do peso. E do tamanho dele. Ele não caberia numa bolsa e ele não pesa até 8 quilos. Depende da companhia aérea, mas é até 8 quilos geralmente. Como vocês sabem, o histórico dele já mostrou que ele é um pouquinho mais gordinho. 8 quilos só de gordura. Só um parênteses, antes da gente falar da companhia aérea, é a caixa de transporte. Quando você sabe que o seu animal tem que ir embaixo, que não tem jeito, que ele não vai poder ir em cima, né? Porque quando vai em cima, cada companhia aérea dita uma bolsinha diferente. Daí ela tem uns padrões diferentes. Entendi. Mas embaixo, não. Quem regulamenta a caixa de transporte é o IATA. Então, Quem é o IATA? o IATA é um órgão que regula todas as companhias aéreas do mundo. Então, ele que tem as regras que falam assim, tipo, você pode fazer isso ou você não pode fazer isso. As companhias aéreas têm que seguir as regulamentações do IATA. A International Air Transport Association. Isso mesmo. E a caixa de transporte, ela tem que ser regulamentada pelo IATA, ela tem que ter o certificado do IATA. Não é qualquer caixa de transporte que você pode trazer. Então é bom avisar, porque não é barato também. Vocês têm que comprar essa caixa, não é o avião que tem isso. Não. Você tem que Só comprar. vamos explicar um pouco. eu antes. imagino. Aqui, na verdade, você tem 2 opções. Você traz o cachorro em cima, dependendo do peso, ou no bagageiro, né? No compartimento. Que, na verdade, ele não vai junto com as malas. É um local aquecido, é um local específico Sim. para isso. Eu imaginei que nesse local tivesse várias Gaiolinhas. várias gaiolinhas. Não, mas cada passageiro tem que É comprar. responsabilidade do É passageiro. responsabilidade sua comprar? do passageiro. E isso é muito caro? Centralizado. Olha, como a gente queria trazer ambas embaixo, a gente comprou a caixa de transporte para as duas. E elas Uma têm... para cada. Uma elas para têm cá. Você pode trazer junto. Depende da companhia aérea, você pode trazer junto. Entendi. Porém, você tem que ter um certificado dizendo que os cachorros convivem bem juntos. Então, E aí a mais um documentação. processo.
Que eles E não começam vale a a brigar pena. durante o voo. Porque o preço vai ser o mesmo se você trazer separado. Melhor trazer não- separado, eu acho. Porque é o conforto do animal. Sim. E aí o que acontece? O IATA regulamenta o seguinte: a caixa de transporte ela tem que ter dimensões que comportem o tamanho e peso do cachorro. Certo. Aí a Cindy, por exemplo, como ela é um animal comprido, mas ela é baixinha, aí você tem que ter, se não me falha a memória, são 10 centímetros do focinho, mais 10 centímetros do rabinho e, não sei, acho que 30 centímetros de altura e o cachorro tem que dar uns 360 na caixa. É claro, né? O cachorro vai ficar enjaulado ali Sim, é 12 muitas horas, horas, pelo né? menos. É, Ele precisa dar uma voltinha, se esticar com o pé. exato. Mas a Cindy, ela é comprida, Aham. como um salsichinha, né? Um bacezinho. Sim. Então a caixa dela é do tamanho de um labrador. Ah, uma caixa bem grande, então. Não sei, A imagina caixa. que a do Roger é grande. Gente, era gigantesca. É de uma marca regulamentada pelo IATA. Gigantesca e custou R$1.600. R$1.600. A da Cindy. Mas é uma caixa, tipo, plástico, assim? É Como um plástico rígido, o portão é um portão de metal, De né? metal. Deve ter uma proteçãozinha para o animal não abrir aquilo, né? Porque Então. eu tive gato, eu transportava numa caixa, mas o gato sempre fugia daquela caixa lá, cara. Então, esse é um problemaço. Porque assim, ó, a caixa, ela tem que ser desmontável e encaixável. Então, a nossa, ela tem... lá no aeroporto, a gente tem que sempre prender com um parafuso, né? Ela divide no meio. Ela é como se fosse um pãozão puma dividido no meio, que daí você monta, assim, em duas partes. Ah, ok. E aí você parafusa ela. Uhum. Tem que ser você. A companhia não faz isso, então você tem que levar a chave de fenda. Chave Phillips. Mas consegue marcar no voo com uma chave? Eu já levei ela montada de casa. É? É. Para... Ai, porque a sua é muito grande. É muito não grande, tem não como, cabe né? no A carro. minha cabia no carro. Claro. E a gente teve que, tipo, super ir de van, porque eram duas cachorras, mais um monte de mala. Nossa, Meu Deus do céu, a família busca imagina pé quem no traz o trabalho. cinto, né? E Mas aí trazer a galinha também, o galo. você monta ela e ela tem as rodinhas que na hora do embarque você tem que tira. tirar. Aí a nossa casinha era de uma edição da marca que não tinha o lock, né? Como é que se diz? A trava. Então a gente teve que fazer aquela fitagem. Como é que chama? É um lacre, né? É o lacre. Criar Uma fita daí. Isso, é aquela fita Heller, acho que chama, que é aquela que você trava assim, ó. A gente fechou, a companhia aérea checou para que realmente o animal não possa sair durante o transporte. Na primeira vez a gente levou essa fita, na segunda vez a companhia aérea falou, não, pode tirar que a gente vai dar a nossa fita e você vai pregar aí com a nossa fita. O meu, inclusive, eles lacraram com essa fita deles, com esse lacre, e me mostraram um número de série do lacre, Sim. pra eu ter certeza que no final... Quando você voou? Eu voei em março, final de março desse Então ano. eu acho que, como a companhia aérea foi a mesma, eu acho que é uma nova regulamentação, porque quando eu vinha no passado, a gente usou uma outra, então acho que é alguma nova regulamentação. Então, antes de falar do embarque, é bom lembrar da caixa, que é muito importante, porque a companhia aérea pode pedir o certificado. No meu caso, não pediu, de alguns amigos pediram. O certificado da caixa. no caso. Do IATA, isso daqui, dizendo que a caixa é segura. E se não for, eles podem falar, não vai embarcar. Nossa. E se você não seguir as dimensões que o cachorro tem que ter da caixa, eles também podem falar que não vai embarcar, No porque meu você caso, não tem a caixa certa. No meu caso, era óbvio que a caixa cabia o cachorro, mas eu tive que colocar ele na hora do check-in, na hora de despachar ele. Vem uma pessoa específica de uma área deles e ela faz o cachorro dar uma volta. Ela queria ter certeza de que ele ia deitar de maneira confortável, que ele ficava em pé, que ele conseguia andar. Então, nada de aproveitar aquela caixa de alguém que tem um bulldog francês para um labrador, porque é furada. Eles vão verificar. Mas é uma pessoa da própria companhia aérea. Uma pessoa né? da companhia aérea. Ela lá, verificou e tal. Assim. E aí é que se você já pensa, se a companhia aérea não checar isso, tenha dúvidas. Entendi. Porque o bem-estar do animal é em primeiro lugar, né? Eu sempre
quando eu tava escrevendo a pauta, cada link que eu lia, eu falava, viu, que responsabilidade pra essas companhias. Sim, pra companhia aérea, né? Porque vai trazer principalmente o seu cachorro, né, Inês? Que ele tem um focinho pequeno, vai estar lá trancado lá embaixo. Meu, nossa, é bem E responsabilidade. tem casos já histórico, né, de outras companhias aéreas que cachorros já morreram no deve voo morrer por muito conta cachorro. dessas complicações. Então, é uma grande responsabilidade pra eles. Lembrando também, quando você souber que você vai vir, se tiver certeza que você vai vir, já compra a caixa. Uhum. Porque o seu cachorro tem que acostumar dentro da caixa. Tem Ele não isso pode ficar ainda. desesperado, porque senão a companhia também não embarca. Você saiu passear com o cachorro nessa caixa aí? Sim. Você tem um processo. No YouTube tem vários vídeos ensinando, tem alguns. A gente, então, deixava a Cindy e a Laura trancadinha na caixa delas algum tempo, enquanto a gente estava assistindo TV, por exemplo, e ia ensinando elas que elas tinham que ficar lá dentro, andava com a caixinha pela casa, pela rua, assim, do condomínio, né, que a gente morava no Brasil e tal, para que elas entendessem que, tipo, não é ruim ficar dentro da caixa. Pode ser não a melhor coisa do mundo, mas não é ruim. Entendi. Que elas Passar têm que por se um período, acostumar. né? Logo elas Sim, e uma coisa talvez que seja importante e vale muito a pena é você colocar alguma coisa com o seu cheiro junto. A gente colocou uma camiseta, nossa, que tava usada mesmo, CCzão. Você põe lá, pro animal sentir o seu cheiro, Saber sabe? que- Se fosse uma camisa que você usou na Alemanha durante um tempo, Não. acho que seria bem mais forte o cheiro. É, o animal desmaiava, né? Não pode, aí não. Aí é problema de Ele saúde. ia passar mal, tadinho. Mas deixaram você embarcar com a camiseta dentro da caixa ou era só pra acostumar? Era assim, não, a primeira vez que a gente veio, tava a caminha da Cindy, Ah, porque... e uma cobertinha nossa, que a gente tinha dormido, assim, tipo, dias e dias com essa coberta, que era uma cobertinha que ela gostava. E aí a companhia embarcou normal, veio, voltou pro Brasil do mesmo jeito, tranquilo. A segunda vez a gente foi usar a camiseta. Na verdade, a gente tacou a coberta, a caminha, a camiseta, porque a gente tava desesperado. Porque é um negócio assim, ó, por mais que você saiba que vai ficar tudo bem, o seu coração tá na garganta. Eu imagino. E aí a gente deixou, e aí a companhia aérea dessa vez falou, olha, tem muita coisa dentro da caixa, vamos tirar segurança do animal e tal. A gente tirou uma cobertinha, a camiseta e a caminha, e uma cobertinha dela e a caminha. E na hora de embarcar, nós estávamos na sala de embarque, olhando pro avião, e eu lá, tipo, vamos embarcar minha filha. Eu vi minha filha chegando, subindo, e de repente eu vejo o cara saindo com a caminha. Eu falei, mas como assim ele tirou a caminha e não falou nada pra mim, né? E daí veio uma moça da companhia, olha, o cara que fez o carregamento achou melhor tirar a caminha, então ele cortou o lacre, e a gente colocou um novo lacre, tá aqui a numeração e tudo No meu mais. caso, na hora de despachar mesmo, do check-in, eles já proibiram qualquer cobertinha, qualquer brinquedo, qualquer coisa, porque a questão dele ficar ansioso e querer morder alguma coisa e se engasgar. Sim. Sim, ela só Então- ficou com uma cobertinha só. Não deixaram nada. A única coisa que eu consegui colocar, que eu tinha levado, era uma sacola de papel, jornal picado. Porque dá uma mantida na temperatura, mas não esquenta. Se ele comer, se é algo que com a saliva Vai. não faz mal e ele não se engasgaria, porque, enfim, eles me Eles não proibiram. deixam, né? Qualquer cobertinha, qualquer coisa. Não pode ter alimento nenhum. É. E nem água, nada. Água. Água sim, água é Mas aí como é que coloca prioritário. água? Da própria caixinha vem um bebedorzinho que ele tem tipo umas abinhas assim que não deixa. Que tem umas abinhas que não deixa a água cair muito. entendi. Eu tenho um bebedouro diferente, que é um bebedouro de gotejo. Ah, Que é esse tipo de também. passarinho, Uhum. só que ele tem uma bolinha embaixo que ele vai lambendo e vai saindo água. E aí você tem que acostumar o Também cachorro. tive que treinar ele antes. A nossa A não. gente Não, passava não. requeijão. Não deu. A gente passava requeijão. A gordura. Ah, tá explicado agora. Manteiga de amendoim. Oh, é capaz, quero E ser ele cachorro. aprendeu. E aí nessa hora é bom lembrar, não pode ter coleira, não pode ter adesivinho. O meu embarcou com uma coleira, porque eu tava muito preocupada, mas a veterinária dele já falou, olha, sem medalhinha, com identificação. Então eu mandei fazer uma coleira pra ele, que eu sabia que tava numa largura ali, ok, e que na coleira já tinha os nossos telefones de identificação e o nome do meu marido. A nossa, eles não deixaram a gente embarcar com nada.
E aí a coleirinha dela foi, nessa caixinha tem não, parte de cima. um compartimentozinho que você põe Aham. coisas assim. E aí a gente colocou nessa caixinha. Não sei com você, mas conosco eles pediram. Porque assim, quando você compra a passagem, né, você faz a reserva do animal, o bom é que ele não faça escala. Claro. Porque é o bem-estar do animal, porque tem aeroporto que não tem serviço animal, então ele vai ficar lá durante a escala inteira trancado, sem fazer nada, sem Talvez um comida lugar nem bem nada. frio ainda. Ou talvez um lugar muito quente, que é pior. Por exemplo, eu li que no aeroporto da Holanda e da França, em algum da França, tem um serviço hotel animal que eles retiram, faz passear, mas você não pode ficar junto. Na França você pode pegar, passear um tempinho muito curto e voltar. Na Holanda não. E aí você paga também por esse serviço. Ah. E quando você reserva a passagem, quando é voo direto, você paga uma taxa. Quando você tem a escala, você paga 2 vezes o valor da passagem do animal. Paga por voo mesmo. Paga por voo. Pela viagem. Então, no caso da Cindy, que foi no Porão, por exemplo, ela pagou R$1.200, R$1.400 do voo direto. Mas se ela fizesse alguma escala, 2 vezes 1.400. Nossa, aí começa a ficar mais caro ainda, viu? Puxa. Eu já fico pensando no bem-estar do animal e também aquelas mães de cachorro bem desesperadas, né? Mas eu fico pensando, se passei o meu cachorro e depois trocam ele de gaiola e ele vai pro lugar errado. Então eu já quis evitar qualquer tipo de conexão à escala. Você pensa. Eu tenho certeza que Eu ele também tava, faria isso. que ele tava embarcando comigo e ele ia chegar comigo. Mas tem tudo isso pra se pensar, porque às vezes a gente quer comprar passagem mais barato, só que a passagem mais barata tem escala. Mas quando você tem um animal, não é legal. Não é a melhor. Diferente da Laura, que veio em cima. Ok, então assim, a gente falou como é que é no compartimento, mas dependendo do tamanho do cachorro, né, do peso dele, geralmente, né, que também pode variar de companhia para companhia, você pode trazer em cima. Isso. Foi o caso. Foi. A Laura é uma vira-latinha. Por isso que eu falei do lixo ao luxo, porque ela foi encontrada no lixo no Brasil. E, ela vive aqui, né? Já Vai aprender a falar por aí, alemão. né? Já conheceu a Itália, já conheceu a França, ela já conheceu mais Olha aí, países já que conheceu muito mais brasileiro. países que muito brasileiro. E a Laura, ela é muito pequenininha. Ela tem, agora que ela tá mais gordinha, 5 quilos. Então ela é pequenininha mesmo. E aí, na companhia aérea que a gente veio, a gente verificou no site e eles têm uma das melhores e maiores, uns maiores e melhores espaços para cachorro quando você leva em cima no avião. Então eles dão as dimensões da bolsinha e a gente mandou fazer a bolsinha de acordo com a indicação do site. Mas daí não precisa ser nada específico. No caso, tu mandou Tu fazer. pode fazer não do onde é, tu querer. Não, é uma Não, tem as presa especificações lá. O fundo tem que ser duro, que- por exemplo. Mas a bolsa é rígida ou ela é flexível? Ela é flexível, ela tem que ser flexível. Ela não pode ser rígida, porque senão ela não entra embaixo do banco. Porque o Mas cachorro essa vai embaixo você do banco. Pode comprar e mandar fazer onde querer, não é igual aquela que tem que ser a O específica. metro, Isso. o metro da Não, não é entendi. regulamentado pelo Entendi. IATA. Daí é pela companhia aérea. Ok. Então cada uma vai ter uma dimensão, vai ter uma especificação. Aham. A nossa foi, dava as dimensões que encaixavam embaixo do banco e tinha que ter o fundo duro. Também eles falam pra pôr sempre fraldinha, né? Se o cachorro fizer um xixi. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, né? Bom, Mas você depois a tem que gente vai pôr, perguntar. né? tanto na caixa quanto na bolsinha, você tem que pôr a fraldinha Uhum. pra evitar vazamento de líquido. Ok. Então a gente levou ela com esse negocinho, só que não tem como. Ela vai embaixo do banco, ela não consegue ficar em pé e você não pode tirar de lá. Você não deu migué? Em hipótese alguma? Em hipótese alguma. Não. A gente quer muito tirar, assim, ó. Você não faz ideia, mas sempre aparece um comissário. É um negócio incrível. Parece que eles sentem o cheiro do medo, assim, ó. E eles vêm igual urubu na carniça, sabe? É absurdo. E daí a gente não pôde tirar. Às vezes a gente abria um pouquinho, punha a mão, porque você pode fazer isso, só não pode tirar ela dali, né? O cachorrinho dali. Mas você pode passar a mão e etc. Quando você vai reservar, por isso que eu falei que é muito bom quanto antes você reservar, porque existe um limite
animais por voo. Então, no porão, acho que são até 4, dependendo do avião. Não é nem da companhia, do avião. Que me contaram que é como se fosse uma estante que tem lá no porão, que é climatizado, que eles colocam essas caixas e travam para não mexer. Em cima, se você vai de primeira classe, que não é o meu caso. Não é o caso de ninguém. Ou alguém no Alemanha Cash, algum seguidor. Se você veio de primeira classe, manda uma mensagem pra nós. Tira foto, por tira foto porque é real. Mas enfim, diz que na companhia que a gente veio era permitido um animal dentro por voo. Então se alguém já reservou, você já perdeu a sua vez. E na nossa que a gente veio na Economy, que eu falo que é chicken, né? Porque mas já trouxe o animal na classe animal, né? Mais ou menos isso. Eu acho que tem um limite de 2 ou 3 animais e eles não sentam próximos, né? Você tem que ter uma distância e lá na hora eles até reacomodam se precisar. E existe tem que reservar uma poltrona específica para o animal ou qualquer uma ele cabe embaixo? Qualquer uma, desde que tenha uma poltrona na frente. Você não pode vir naquela que tem um Moisésinho lá e tal. Ok. Porque ela tem que ficar embaixo. Qualquer uma não cabe no animal. Pois é verdade. Mas são essas as regras que você tem que se atentar. Outra dica também não sei como as pessoas alimentam os animais delas, né? Nós alimentamos a cada 12 horas as nossas, ou seja, elas tomam café da manhã e janta. Então, no nosso voo de 12 horas, isso não foi um problema, né? Então, o bom é você, pelo menos 48 horas antes, começar a adaptar a alimentação do seu cachorro para ser de acordo com o voo, que é muito importante, afeta diretamente o comportamento, o intestino, etc. Isso que você ia perguntar, se o cachorro faz cocô dentro da casinha. Pois é. Você tem que andar com ele antes. E a última refeição, por exemplo, meu voo era 9 da noite, a última refeição do Juan foi um pouquinho mais tarde, que seria o café da manhã, mas a gente deu tipo um almoço 11 horas da manhã, meio-dia. Já foi uma comida, não foi comida seca, não foi ração, foi uma comida úmida. E aí durante o dia a gente fez os passeios com ele fez cocô, xixi. E durante o voo ele não teve problema com isso, mas sim ele fez xixi, porque ele tinha acesso à água. E no meu caso, como eu disse, não me deixaram embarcar com nada. Até a fraldinha eles tiraram. Poxa. E foi Mas o jornal a caixinha picado. tem tipo 2 níveis assim, embaixo. Não. Veio direto e ficou ali em cima mesmo, tadinho. Por conta do jornal deu uma absorvida. segurada, Mas a fraldinha também, eles me falaram, pode ser que o animal se estresse, fique ansioso, queira comer a fraldinha. Não, Eu achei que eram tipo 2 níveis, assim, Também. tipo gaiola de passarinho, né? Hamster, né? Isso, exato. Não é não. Essa Mesmo especificação aí tem que ser mudada, viu? Não, pensa assim, ó. Eles teriam que ficar em cima de uma grade. Ficar em cima de uma grade não é confortável, né? Eu procurei vários adaptadores. Mas não deu certo. Não dá, Então você tem que passear com ele antes. Você vai ter que voltar o relógio do seu cachorro bem antes do voo. Se ele tá acostumado a comer todo dia às 6 da tarde, o seu voo é 9 da noite, não, você não vai dar comida às 6 da tarde, você vai ter que dar um pouquinho antes. Mesmo porque você tem um período que você vai ficar no aeroporto. A gente tem que pensar, cachorro dorme normalmente de 13 a 14 horas por dia. Então um voo de 12 horas não é tão ruim, desde que ele esteja suficientemente cansado pra dormir. Mas não cansado a ponto dele ficar estressado, não é bom também. O meu a gente passeou ele de manhã, depois passeou à tarde, aí eu acabei entregando meu apartamento, fui pra casa de amigas, ele brincou bastante. Sem estresse, né? Cansadinho. É um brincar sem estar estressado, sem precisar, né? Sim. Foi isso que nós fizemos também. Também não mudar a alimentação é ruim, não faz isso antes. Nossa, não. então é muita coisa pra pensar aí. Bastante Eu coisa. falo que É ser mãe, gente! É mais fácil viajar, eu acho que com 5 bebês do que com um cachorro. Espera! Espera. Logo tu vai saber e vai Logo falar tu pra vai gente. Enfim, então aí, só resumindo em relação às companhias aéreas, cada uma tem suas regras, os limites de tamanho, de peso que pode levar no bagageiro, né, ou em cima. E, você não falou como é que foi o resumão geral da Laurinha, né, da Laura, como é que foi isso? A Laura veio em cima
Então, nessa casinha que a gente comprou, que a gente tinha comprado a casinha de baixo por R$800. E daí teve que comprar a bolsinha pré-fabricada por R$300. Eu falei, gente, tinha demais, assim. Mas enfim. Mas ela veio, entre aspas, confortável. Mas veio. E ela, como as duas são muito comportadas e elas latem o mínimo possível, elas, não sei a Cindy, mas a Laura não latiu, dormiu bastante. A gente levou com ela, tipo, um brinquedinho que ela é o filho dela, assim, sabe? Então, quando ela tá com o filho dela, ela tá sempre feliz, assim. Então, veio com ela e foi tudo bem, né? Mas, assim, você não pode mesmo tirar. A gente tentou. Pra não mentir, a gente tentou, mas a gente foi pego. Então, o comissário falou, olha, não vou falar outra vez. Aí eu me senti com 5 anos de idade, a minha mãe falando, não pega. Eu não vou falar mais de uma vez. E eu fiquei tão mal, sabe? Porque aí a carinha dela de feliz que ela saiu e depois de triste ter que colocar de volta. Então faça. Mas é engraçado porque imagina que embaixo do banco ela não consegue nem ficar em pé, né? Não consegue. Pois é, aí tem toda essa preocupação do compartimento inferior lá, do bagageiro, né? Pra ter uma altura, para o cachorro ficar em pé, pra poder dar a volta. Daí você leva ele em cima e ele tem que ficar... Então, é por isso que eu até falei que eu... Dentro do flap, entre várias opções, eu até preferiria que ela viesse embaixo. A pessoa não pode escolher? Pode. Acontece que na hora que a gente foi reservar a passagem, né? A gente fez a reserva das nossas e a gente falou, olha, então a gente tem 2 cachorros pra trazer. A moça falou, olha, no porão só tem mais uma vaga. Ah, entendi. Mas se você quisesse, poderia trazer as 2 embaixo, se tivesse 2 vagas. Isso. Entendi. E aí eu falei assim, daí como a gente já tinha feito a nossa reserva, teria que pagar a alteração. Então a gente falou, não, menos caro é comprar a casinha nova, levar ela em cima, que ela pode, do que alterar. Como eu falei, no final das contas, eu acho que não foi de todo ruim. Como ela é muito carente, talvez tenha até sido bom ela ter vindo em cima com a gente. Mas pra mim é meio conflitante, é divergente isso. Pra que o cachorro lá embaixo tem que ter tanta e em cima não? Existe as exceções da companhia aérea, quando o cão é acompanhante de cego, ele tem um reservado o banco dele, ou cão de serviço. Então toda pessoa que tem um problema psicológico, uma depressão, que seja atestado, ela tem como tirar um certificado de cão de serviço. Não é barato. Não, o cachorro pode vir, cachorro grande em cima. Pode vir. Mesmo a Laura, por exemplo, ela poderia ir em cima e fora da casinha. Enfim, então depende aí, você tem que pesquisar bem a companhia aérea, verificar se tem lugar no voo, né? Verificar também o peso, o tamanho e tal, pensar nessas coisas todas aí, que é um estresse pro bicho, né? Às vezes conhecer seu animal, né? Às vezes é melhor quer levar em cima pra estar perto de você, mas ele não consegue se mexer, então às vezes é melhor colocar embaixo mesmo. Enfim, tem que pensar bem o que você vai querer fazer. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E como é que foi a chegada de vocês aí, quando vocês, né, depois desse estresse todo, como é que estavam os bichos, como é que foi? Eu desci do avião, peguei minha mala e fui encontrar o Juan. O Juan tava mega agitado, assim, uma respiração bem ofegante, bem afoito, horrível, assim. Então eu tinha uma tesoura já na bagagem despachada, abri os lacres, tirei ele de dentro da caixa e a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pra veterinária. Mandei um vídeo, ela me acalmou, ela falou, olha, muitas horas de voo, ar-condicionado, ar seco, a pressão, temperatura, enfim, o cachorro tá estressado, dá um tempo pra ele vai voltar aos poucos. Se ele não voltar, aí sim você se preocupa e leva no veterinário. E aí, beleza. Então peguei o Juan, peguei minhas malas. E a parte que eu tava mega estressada era apresentar a documentação dele na hora de declarar o cachorro antes de sair. Eu cheguei nesse lugar, né, que você tem lá, declarar alguma coisa ou não. Cheguei com a mala, o cachorro, com a gaiola, com tudo. E aí a pessoa olhou pra mim e falou, eu tenho medo de cachorro. Em inglês. E aí eu falei, ai, desculpa. E a pessoa olhou e falou assim, não tem problema, eu tenho uma arma. E até hoje, do céu. Até hoje eu tô pra entender, gente, se o alemão fez uma piada, se ele foi irônico. É que a gente não consegue entender as piadas deles, né? Porque eu não dei risada. Imagina que eu já estava nervosa. E ele me fala que tem medo de cachorro e tem uma arma. Que
que piada indelicada. Bom, Pois primeiro é, que a isso é piada coisa que se totalmente fala. errada. Gente, eu acho que Aí- a partir desse momento eu ia ser deportado. Porque eu ia falar, como você fala um negócio dele, seu imbecil? Não, a pessoa tá vindo E tu de já tava mudança, sozinha, sem o teu sozinha. marido. mala, cachorro, e o cara, não, eu tenho medo de cachorro. Ah, eu ia ser deportada. Não, Nesse foi foi muito Péssimo. boazinha. Eu tremia assim, eu falei, como assim? Aí eu pensei, será que ele foi irônico? Será que ele Ele só falou engatilhou. verdade? Ou ele fez uma piada bem feliz, mas enfim. E eu falei pra ele, eu preciso declarar o cachorro pra eu sair. Tá, mas essa fila, tipo, aquela fila, declarar, não declarar, você tem que ir na fila Eu declarar. precisava ir na fila do declarar. Isso foi em Frankfurt? Foi. Gente, eu acho que Você passou direto na fila sem declarar? passei É porque eu 2 vezes. Eu olhei lá o declarar, aí tinha lá. Né, Eu achei que era só produtos, Pra não quem tem animais. Então, dinheiro, eu pra também quem tem não produtos sabia. e pra quem tem animais. No Brasil, tem lá, né, a declarar, inclusive animais. Tem a plaquinha, tem escrito na plaquinha. Então a gente foi nessa área Quando na vocês volta. chegaram no Brasil. Quando a gente voltou da Alemanha pro Brasil. Mas ambas as vezes que a gente veio pra cá, a gente passou na imigração e perguntou pro moço da imigração: aqui que eu tenho que apresentar o documento do cachorro? Ele falou: não é aqui não, tá tudo certo, pode passar. A gente foi, Depois. pegou as malas e tal, pegou as meninas. Elas, assim, chegou super bem, não chegou tão ofegante. Ela chegou feliz, como se tivesse chegado em Também, casa. né, gente, vindo morar na Europa. Então, né? Quem não tá feliz, né? Mas a gente passou e... Não, tem escrito na placa. Porque eu lembro que eu peguei minhas malas e eu não tinha dinheiro pra pegar o carrinho e eu tive que carregar uma mala, depois outra mala. Eu depois vou abrir um outra mala. parênteses. Audiência, se você estiver vindo pra Alemanha, quando você chega aqui, tem um carrinho pra te ajudar a carregar as malas. Geralmente chega com 2 malas cheias, máximo de quilos possíveis, imaginários, remanejou coisa dentro da mala, fez tudo, e você chega e você não consegue pegar o carrinho porque tu não tem Tem a uma porcaria moeda. da moeda de 50 centavos, sei lá. Então, É. traz no mãe. Foi o meu Pode caso. continuar essa história. E aí peguei as. Imagina, eu tava com as malas, aí com o cachorro na coleira, com a caixa de transporte do cachorro, Meu. eu tive que fazer várias viagens até chegar nessa salinha, vocês não têm noção. Eu falei, ninguém vai me roubar aqui, né? Pelo amor de Deus. E aí eu levei uma mala, depois eu voltei com o cachorro, peguei outra mala, levei outra mala, peguei e voltei com o cachorro, peguei Você tava sozinha. Maluca, muito triste. A gente tava em dupla, acho que as coisas ficam mais confortáveis. Mas eu acho que agora, da última, a gente pagou o carrinho no cartão. Ah, eu acho que não, tem uma não opção tinha cartão agora de também, cartão. gente. É, Eu tinha legal. cancelado meus cartões, então também não ia me ajudar. Não. Mas aí eu chego e encontro Eu pedi essa dinheiro. pessoa. Mas eu acho que nem Pedi. são todos os aeroportos, hein? Traz a moeda. É, Então, traz tá a bom. moeda. Mas encontrei essa pessoa que fez comentário super infeliz e eu com a pasta de documentos do cachorro pra apresentar, ele simplesmente me olhou e falou: vai, pode sair. E como assim? Preciso declarar o cachorro? Ele: não precisa, pode ir embora. Aí eu não sabia como reagir, se eu ficava feliz ou não, porque eu tava tão estressada que aquele Sim. momento. Enfim, eu saí e ele simplesmente não pegou nenhum documento, não precisou de nada. Eu dei um golpe na Merkel. Podia Mas dar foi um sem golpe na querer. Merkel, né? Foi sem querer, não foi porque eu quis. Mas assim, eu acho que é uma questão de auditoria. Eles vêm É. com a cara, vem o cachorro. Sim. E uma amostragem, talvez. Também você sabe que pra sair também do outro lado. Eu tem acho que se eles soubessem que eu tava fazendo de má fé, eles iam me parar. E Acho você que ia ele ter falou todos os alucinada aí documentos, né? chegando. Não ia ter os documentos e tal. Mas, enfim. E pra você, como é que foi, Samir? Não, foi super tranquilo depois desse golpe que eu dei aí. Mas... Tá, você pegou a fila errada e... Bom, Foi mas sem querer. a Inês Mas só foi- pegou a fila certa E ainda escutou e não teve besteira. nada. Então tá tudo bem. Seus cachorros não correm risco de ser deportados, né? Porque não Mas receberam o carimbo. No Brasil foi mais Frankfurt. complicado do que aqui, mas o foco é aqui. Aqui foi super sussa. E aí, quando você chega aqui na Alemanha, você vai pro seu apartamento. Na mesma semana, nós fomos à prefeitura, né, a Rathaus, para fazer o registro nosso. Aqui você tem que se registrar na prefeitura dizendo que você mora aqui. E o mesmo acontece com o dog. O dog tem que ser registrado. Diferente no Brasil, que qualquer um tem o que quiser e o cachorro sai na rua e vai fazendo a vida dele lá. Não, aqui é tudo controlado. E para você ter um cachorro aqui, custa dinheiro. Anual, mas Como custa. assim custa dinheiro? Você tem que registrar o cachorro na prefeitura, assim como nós. Sim. E aí você paga um valor anual para ter este cachorro. O quê? Você É o paga Tipo imposto? imposto? Tipo um imposto. Nossa. E aí, se você tem um cachorro... Depende da cidade o valor. A gente não adianta falar assim, quanto eu pago, quanto a Inês paga, porque vai depender de cidade para cidade. E da quantidade que você tem.
Se você tem um, é um preço. Se você tem 2, não é o dobro. É mais caro que o dobro. E se você tem um cachorro de raça controlada ou proibida, né? É infinitamente mais caro. Então, por exemplo, os nossos amigos que trouxeram os pitbulls, eles pagam por ano, na cidade que eles estão, eu não lembro direito o nome, 400 euros. Por ano. Por Para os ano, dois. por animal. Por animal. Por animal? Porque são pitbulls na cidade que eles moram. As nossas, nós moramos no momento em Sindelfingen, a gente tá pagando as duas juntos, eu acho que deu 250 euros. Nossa, mas não é barato, né? Mesmo Não. 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 E eu perguntei pra vários alemães assim, tipo, o que é feito com esse dinheiro, né? Uhum. Uma pessoa me falou que acredita que isso vá pro canil, pro Tierheim, né, da cidade, e auxilia no canil da cidade. Mas eu nunca encontrei nenhuma fonte dentro do meu humilde alemão que falasse se isso é verdade ou não. Eu já fico feliz de ter o retorno em sacolinhas de cocô que eu consigo pegar. Eu acho isso super bastante. interessante. Quem trouxer o gato não paga imposto. Ele Como tem que fazer assim não paga? toda... Gato É não que paga gato não nada. tem algo, por O isso. gato, Para, tem sim. o gato não paga nem o transporte público? Não paga. Mas ele tem que ir dentro da caixinha. O cachorro não, né? Não. O cachorro não precisa... Mas enfim, o gato, ele tem que ter toda a documentação igual pra vir, assim como o porquinho da Índia, entre outros. Mas eles não pagam a taxa anual, assim como o cachorro. Mas mesmo assim, se eu tenho um gato, também tem que fazer o registro na prefeitura. Eu Tem. acredito que sim. Sim, né? Sim. Você só não paga a taxa anual, mas você tem o registro que você Não tem o paga animal. E é super engraçado, porque eu também registrei o Juan e logo em seguida chega em casa já uma faturinha, né, com o valor do imposto. E a plaquinha, E a né? plaquinha, com uma plaquinha de identificação com um número, que ele foi registrado, por exemplo, aqui na prefeitura de Leinfelden. Então tem a plaquinha de Leinfelden, que ele anda na coleirinha dele. Mas eu paguei o imposto, acho que você deve ter pago também, proporcional. É o valor anual, mas eles fazem proporcional à sua data de chegada. Então eu cheguei em março, eu paguei um valor um pouco menor. Isso. E quando você vai mudar de cidade, você tem que desregistrar na cidade atual e registrar na nova cidade, assim como você. Mesma coisa. E aí você vai pagar o proporcional, você devolve a plaquinha para aquela cidade que você não vai mais morar e recebe uma nova da outra cidade. E aí a taxa também vai ser outra, enfim. Então toda aquela papelada que vocês não mostraram no aeroporto, vocês mostraram nesse momento na Rathaus, quando for registrar Mostra. Aí lá eles conferem Isso. tudo. Mesmo quando você vai no veterinário aqui, que você vai tirar o passaporte europeu, você É tem isso que que eu ia mostrar tudo. perguntar. O animalzinho tem passaporte? Aqui, como no Mercosul, se você vai viajar, por exemplo, do Brasil pra Argentina, você tem que tirar o RG do animal, né? Ai, que fofo! Você tem que tirar o RG da Colômbia pro Brasil, não sei se... Não é obrigatório. Ah, não é obrigatório. Enfim, aqui é obrigatório. Em todos os países da União Europeia, você tira o passaporte europeu. Depende do veterinário, tem um valor. Nós pagamos 20 euros por animal. Eu paguei o mesmo valor. E a partir... É muito legal, porque esse passaporte é basicamente uma carteirinha de vacinação. Mas não é utópico, né? Vamos aqui só falar que para você tirar o passaporte, você precisa levar toda essa documentação que você tira. Entendi. O passaporte acaba tendo todo o histórico dele, né? O número do Vacinação. chip, a Vira vacinação. nova carteirinha de vacinação. Tudo. Eles, pelo menos o meu, eles Vermifugação, né? colocaram as datas de vermífugo, as datas de remédio antifuga. A sorologia tem uma cópia anexa junto com o passaporte. Poxa. É legal. Bonitinho. Bom, então eu acho que a gente tem um programa, né? Queria agradecer a presença de vocês e se vocês quiserem dar uma mensagem final, falando aí sobre o que vocês teriam feito diferente, o que vocês acham que tem que pensar. Eu teria passado pela alfândega certa. Eu acho que, independente, né, de todas essas regras, de toda essa burocracia que a gente enfrentou e apesar de parecer que é super complicado, Na verdade né? e é complicado, sempre vale a pena trazer nosso animal. Então, imagina.
eu teria todo esse trabalho quantas vezes forem necessárias, porque eu não deixaria ele jamais. Até porque eu acho que os primeiros meses, sei lá, aqui até você se adaptar e não conhece ninguém e tal. Imagina se tem um cachorro que tá acostumado e tal. Eu acho que deve ser bem difícil, né, se não tivesse. Né? E até a Inês ganhou o Juan, foi quando você foi morar na Colômbia, não foi? Eu ganhei o Juan, eu tava 10 dias na Colômbia. Então ele é o meu grande presente da vida. Eu ganhei assim, na época, não sei se vocês lembram daquela moça que falava pro marido que ia na manicure. Não. Ela ia na manicure e daí saía uma piadinha que ela falava assim, amor, eu preciso de tal coisa. E o marido falava, não, essa tal coisa é muito caro. Ah, então eu vou na manicure. E daí falava, não, coisa que você pediu. Porque ela falava que ia na manicure e ela traía ele. E aí tinha essa piadinha. Foi em 2015, a gente tava aqui na Alemanha e eu falei pro meu marido, eu quero um cachorro. Ah, tu não tinha? Não, na primeira vez que a gente veio a negócio, né, por causa da empresa. Aí ele falou assim, mas um cachorro, a gente mora em apartamento, tudo desculpa, né? Aí eu falei, não, eu quero um cachorro. Daí os amigos falaram assim, olha, é melhor você dar o cachorro, ficar na manicure. E aí vem a Cindy. Filho, eu brinco quando eu falo assim, normalmente quando a gente vai fazer entrevista, né, a pessoa da RH pergunta se você gosta de responsabilidade, todo mundo fala, nossa, eu adoro responsabilidade, quanto mais, melhor, né? E aí eu falo assim, que se eu fosse da RH, eu falo assim, você tem cachorro? Realmente. Você é um animal de estimação? Só pra saber seu nível de comprometimento com responsabilidade, porque... O meu pensamento sempre foi, a partir do momento que eu quero um cachorro, eu quero um filho, é uma responsabilidade, é sua. Então, pra onde você for, você vai levar. Claro, tem as exceções. Às vezes a gente não consegue pagar, às vezes tem que trazer depois, às vezes tem que deixar com alguém, enfim. A gente não pode julgar. Mas acho que a gente sempre tem que pensar no bem-estar do animal, né? Sim. Essa questão do planejamento, não só com as datas, mas o planejamento financeiro também é importante por conta disso. Porque são gastos que são bem consideráveis. Por tudo que a gente falou, eu chuto que você tem que se planejar uns 6 meses, mais ou menos. Pra mais. 6 meses eu acho que assim é um... Se tudo der certo, né? Se não tiver que fazer o regime do cachorro, se tudo der botar na certo. esteira e tal. Eu diria que uns 10 meses é o mais sossegado possível. E pra quem tá vindo ao trabalho e tal, sincronizar isso com o contrato de trabalho e tal, é bem complicado, né? Tem que pensar, talvez, fazer 2 viagens. No meu caso, o marido veio e eu fiquei, por conta da documentação do cachorro. E até um outro detalhe, que aqui na Alemanha existem vários lugares que não aceitam cachorros, né? Apartamentos. Tem isso também na locação. Tem várias coisas que tem que ver. E como vocês falaram, também não quer dizer que se alguém tem um cachorrinho no Brasil que não consegue trazer, que a pessoa não gosta de cachorro, às vezes financeiramente. Pesquisar as regras de onde você vai com o animal, porque não é brincadeira. Existem alguns casos que às vezes é melhor deixar no Brasil o cachorrinho, né? Sim. Deixar com uma pessoa de confiança, alguém que conhece. Não é fácil, né? É uma responsabilidade, por isso eu falo. O pessoal de RH fica a dica aí. Então é isso. Obrigado pela participação de vocês aí. Ficou muito bom o podcast. Espero gravar o próximo aí pra gente conversar sobre o dia a dia dos cachorros e tal. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.